Não tenho certeza, mas talvez fosse o chamado Pinus alepensis, de uma madeira quase incorruptível. Absorto na análise, não reparei na chegada dos dois zelotas. O Optio e os legionários tinham nos trazido amarrados, até junto do procurador e dos restantes centuriões. Mal os viu, Cívilis ordenou que lhes arrancassem as túnicas encêbadas e dessem início ao castigo obrigatório que antecedia a crucifixão. 4 legionários, empunhando cada um o seu flagrum, começaram a açoitar os guerrilheiros. Um deles, rapazote ainda, caiu de joelhos na frente de Pilatos, gemendo e implorando piedade. Mas o governador apressou-se a dar meia volta, afastando-se do prisioneiro. Naquele instante, enquanto os látigos silvavam novamente a meio do recinto, o legionário quis desaparecer no túnel abobadado da porta ocidental de Antônia regressou correndo, entregando a Longino uma tabuleta de madeira de 60 por 20 centímetros, totalmente branqueada, à base de gesso e de alvaiade. O centurião pegou na tabuleta e numa espécie de pequeno carvão, pedindo ao soldado que arranjasse mais 2 tábuas. Chamou depois a atenção do governador, mostrando-lhe a tabuleta e o pedaço de carvão afiado, recordando-lhe que a escolta teria de pôr nas cruzes a identidade de cada um dos condenados e a natureza dos seus crimes. A emoção voltou a sacudir-me. Estava prestes a assistir à redação do chamado Henri. Também nesta questão, e ainda que fosse só no aspecto circunstancial da redação, os 4 evangelistas tinham se mostrado discordantes. Qual deles tinha acertado no texto? Marcos dissera: o rei dos judeus, MC 15, 26. Mateus, por seu lado, acrescenta: este é Jesus, o rei dos judeus, MT 27, 37. Quanto a Lucas, o seu Henri diz assim: este é o rei dos judeus, LC 23, 38. Por último, João Zebedeu, conhecido por o evangelista, reproduziu o seguinte: Jesus Nazareno, o rei dos judeus, JN, 19, 19. Quem tinha razão? Discretamente, olhei por cima do ombro do procurador e vi como a sua mão tremia. Segurava a tabuleta em posição horizontal, firmemente apoiada na couraça reluzente. Tinha pegado no pequeno carvão com a direita, mas o seu rosto desviara-se da superfície do retângulo branco de madeira. Reparei que olhava a Jesus de soslaio. O mestre, que não descolara os lábios em todo aquele tempo, conseguira regularizar o ritmo respiratório, mas continuava curvado e trêmulo. O sangue, embora em menor quantidade, continuava a pingar da orla da túnica, formando um círculo em volta dos pés. Um dos guerrilheiros, mais adulto, retorcia-se no lajedo, retorcendo-se a cada chicotada. Os legionários tinham-lhe rasgado a túnica, deixando a descoberto o tronco. Apesar de ter as mãos amarradas atrás das costas e de estar seguro por outro soldado, que conservava entre as mãos a ponta da corda com que fora atado, o zelota, no seu desespero e dor, revolvia-se em cima das lajes, pondo em grande dificuldade este último soldado. O mais jovem, com a roupa igualmente rasgada, enroscara-se em si mesmo, procurando defender a cabeça com as pernas. Mas os golpes eram tão violentos e continuados que não tardou em se pôr de joelhos, oferecendo as costas aos verdugos e soltando gritos que fizeram aparecer o corpo da guarda e numerosos legionários. De repente, Pilatos, sempre mais nervoso, começou a escrever com a sua característica letra quadrada, Jesus de Nazaré. As primeiras palavras foram escritas em aramaico, da direita para a esquerda. Tinham uns 30 milímetros de altura e ocupavam toda a parte superior da tabuleta. Pilatos hesitava. Parecia não saber que acrescentar. Na realidade, tinha consciência da falsidade das acusações e, logicamente, acabava de tropeçar num sério problema. O zelota mais novo levantou a cabeça e, com o rosto suado e contraído, procurou Jesus. Depois, apesar dos puxões do guarda, arrastou-se nos joelhos até ao rabi e, ao chegar a seus pés, no meio de uma chuva de furiosas chicotadas, pondo o rosto sobre as grandes pingas de sangue que caíam da orla da túnica do rabi, exclamou, entre soluços: Mestre, tem misericórdia de nós, não nos deixes morrer. Jesus entreabriu os olhos inflamados e violáceos, migrando ínferes com infinita ternura.
Mas, antes de poder responder-lhe, o soldado que agarrava a corda do jovem zelota deu ao mestre um violento empurrão, fazendo-o recuar e vacilar. Um dos verdugos dirigiu então o seu flagrum, preparado para o ferir, mas Civilis, atento ao que acontecia, interpôs-se, amparando o Nazareno pelas axilas e evitando que caísse. Depois voltou-se para o pelotão, ordenando-lhes que não flagelassem o rei dos judeus. Este já recebeu o seu castigo, declarou. Os verdugos prosseguiram no seu ataque desapiedado, abrindo novas feridas nas costas, pernas e flancos dos zelotas. Enquanto o que se aproximara do Galileu continuava de joelhos, com a cabeça assente nas lajes, o companheiro, no arranque de desespero, levantou-se, atirando um pontapé frenético ao baixo ventre de um dos fustigadores. O romano vergou como um boneco, caindo no chão entre gritos de dor. De costas para a cena sanguinária, Pilatos voltou a escrever: Rei dos Judeus. João era, pois, o único evangelista que tinha sido absolutamente fiel na transcrição do Inrim, Jesus Nazarenus, Rex Judaeorum. Imediatamente, de modo quase mecânico, o procurador repetiu a frase Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus em grego e, por último, em latim. Devolvendo a tabuleta a Longino, sacudiu as palmas das mãos, fazendo uma careta ostensiva de repugnância. Mas o legionário enviado pelo centurião à procura das outras duas pranchas de madeira regressou naquele instante e Pilatos, muito contrariado, teve de repetir a operação. Desta vez foi muito mais rápido. Depois de perguntar os nomes dos condenados, escreveu na parte branca das tabuletas: Gestas, bandido e Dismas. Bandido. Tudo isto, naturalmente, nas três línguas de uso comum naqueles tempos na Palestina. Aramaico, em primeiro lugar, grego, o idioma universal, como pode ser hoje o inglês ou o espanhol, e o latim, língua natal de Pilatos. O procurador deu uns passos para o tanque circular e enxugou as mãos. Quando se dispunha a retirar-se, adiantei-me e supliquei-lhe que me permitisse assistir às execuções. Se realmente vai acontecer alguma coisa de anormal, disse quero estar presente. Pilatos encolheu os ombros e, mecanicamente, como que mergulhado noutros pensamentos, transmitiu o meu pedido a Civilis. Este encarregou-se de me apresentar a Longino, anunciando-me como um algore, amigo de Tibério. Acho que a primeira qualificação não impressionou excessivamente o veterano centurião. Mas a segunda foi diferente. Naquele instante, a intervenção de Arsênios, que participou ao capitão da escolta que me tinha encontrado na noite anterior, revestiu-se também de importância. Levantando o braço com enfado, Pilatos saudou os oficiais e retirou-se. Civilis não tardaria muito a segui-lo. Quando os restantes legionários viram como o seu companheiro caía, vítima do pontapé do terrorista, os flagros já não foram os únicos instrumentos de tortura. Com uma raiva pouco habitual, os restantes verdugos, a que se tinham unido outros curiosos, acompanharam as chicotadas como uma infinidade de pontapés que acabaram por fazer cair o revolucionário. Uma vez por terra, as solas cardadas dos romanos incrustaram-se muitas vezes no corpo do condenado e, poucos segundos depois, um fio de sangue correu entre as comissuras dos seus lábios. A chegada dos novos madeiros, um pouco mais curtos que o destinado à cruz do Nazareno, interrompeu a flagelação. Mas a trégua momentânea foi apenas o prólogo de uma peregrinação angustiosa, sob a vigilância atenta de Longino e do seu optio, e sem demonstrarem qualquer cuidado, os soldados puseram os dois troncos de madeira sobre os ombros e últimas vértebras cervicais dos zelotas, ao mesmo tempo que outros legionários obrigavam os prisioneiros a estender os braços, até que as faces dorsais das mãos tocassem na áspera superfície dos madeiros. O revolucionário mais novo continuou de joelhos, enquanto o seu companheiro, semi-inconsciente, era atado ao patíbulo na mesma posição em que tinha ficado, estendido e de barriga para baixo. Nenhum deles teve força bastante para resistir. O que tinha pedido clemência continuou a soluçar lastimosamente, enquanto uma longa e grossa corda lhe imobilizava os pulsos, braços e axilas. Os romanos iniciaram a sujeição do primeiro condenado pela ponta direita do patíbulo. Foram depois prendendo os braços até terminar no pulso esquerdo.
e dali a corda caiu até o pé esquerdo do culpado, sendo atada em volta do tornozelo. Com a mesma corda, e uma vez rematada a colocação do primeiro madeiro, os verdugos levantaram o segundo guerrilheiro, repetindo a manobra. Finalmente, os soldados, transportando uns 4 metros de soga, os últimos do mesmo braço, dirigiram-se ao mestre. Docilmente Jesus viu-os chegar, e antes que os legionários o ferissem ou o puxassem pelo cabelo, para que se inclinasse, lançou o corpo para a frente, oferecendo os ombros martirizados. Mas a estatura do rabi ultrapassava em muito a dos verdugos, e a inclinação voluntária do tórax não foi suficiente. Desse modo, um dos soldados, não podendo empurrar a cabeça do mestre, agarrou-lhe as barbas, puxando por elas até o chão, e assim o manteve, à espera que os companheiros colocassem o patíbulo nos ombros do rabi. 2 legionários estenderam os braços de Jesus, e outros 2 soldados pegaram no madeiro. Levantaram-no pelas pontas e, de repente, encaixaram-no contra a nuca do Galileu. Mas as múltiplas ramificações da coroa de espinhos eram um obstáculo. O espesso cilindro de madeira não se ajustava com precisão aos músculos trapézios, rolando pelas costas. Cada vez mais embaraçados, por 3 vezes os romanos golpearam o pescoço de Jesus até que, por fim, em novas dores, foi o mestre que se inclinou ainda mais, facilitando a colocação do patíbulo nas omoplatas. A cada uma daquelas tentativas selvagens de colocação do madeiro, experimentei uma espécie de chicotada que me percorreu as entranhas. As puas da nuca e da zona occipital cravavam-se um pouco mais a cada esforço, rasgando o couro cabeludo e, possivelmente, enterrando-se no penósteo craniano, película que envolve os ossos.